Fala galera, aqui é o Alisson novamente. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho por que você está perdendo seu poder de compra, o seu salário não está mais rendendo, você vai no mercado e parece que você não compra mais o que você comprava antigamente, que está muito caro os produtos. Eu vou te explicar um pouquinho por que isso acontece, qual que é o fenômeno envolvido aqui e as causas de tudo isso, beleza? Mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, ative as nossas notificações aqui e curta esse vídeo, beleza? Bom, mas vamos começar aqui com as notícias, explicando um pouquinho para vocês, buscando como é que estava antigamente, como é que está hoje, o nosso poder de compra, o que está acontecendo, tá? Eu trouxe aqui umas notícias para você ver. Aqui diz que a gente perdeu, o poder de compra cai 5% em 10 anos. A gente tem outra notícia mostrando aqui que, comparando o nosso salário de 2012, que chegou no ápice, lá na época da Dilma, chegou a um salário mínimo equivale a mais de $500. Hoje, um salário mínimo estava equivalente a 251. Na verdade, já mudou um pouco a figura. Vou mostrar um pouquinho para vocês já, tá? Vamos acompanhando as notícias para vocês entenderem o cenário. O real fez mais de 30 anos de história. Ele foi lançado em 94 e já tem um IPCA, que é a inflação, uma perda de poder de compra ligada a mais de 700%. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender tudo isso aqui. Então, eu mostrei também aqui mais outra notícia falando sobre a perda de poder de compra, uma comparação, né? Que basicamente a gente perdeu pela metade do nosso poder de compra em dólar. Fala assim, Alisson, a gente não come dólar, tô nem aí pra dólar. Ô, meu amigo, entenda, a gente não é uma ilha isolada, o Brasil não é uma ilha isolada. Então a gente tem importação de produtos, né? Seja de eletrônicos, de insumos, de vários produtos que a gente usa no dia a dia, de combustível. O frete no Brasil é praticamente rodoviário. É tudo por diesel. Ele é cotado em dólar. Aumentou o frete, vai aumentar o preço dos produtos, seja ele qual for, seja ele para alimentação, seja para distração, seja o que for, vai beber tua cachaça lá, tua cachaça é transportada por caminhão, né, que é rodoviário, vai aumentar o preço de tudo aí, então não tem para onde correr. A gente depende também do dólar, não 100% dele, mas ele interfere na nossa cesta de custo de produtos, tá bom? E aqui eu trouxe uma comparação para vocês verem aqui, olha como é que é, eu trouxe mais atualizado aqui de 2025, lá com as notícias, elas vão pegando o câmbio, mas mesmo no dia da notícia. Eu até vejo com tristeza porque no início desse ano eu fiz uma viagem internacional e tive que comprar euro. Galera, eu peguei um câmbio muito ruim. Então eu fico até triste agora vendo, triste entre aspas, né? Mas vendo agora o câmbio que tá do dólar, tá muito favorável agora para comprar. Não me recomendação de investimento, mas perto do que estava antes, né? Bateu basicamente o dólar turismo bateu lá na casa 6,40, 6,50. Agora tá ali 5,70, 5,80, tá muito mais favorável à compra agora, né? Mas veja só, lá em 94, quando foi lançado o Plano Real, um salário mínimo tinha no valor mais ou menos de R$70. E teve uma variação lá no período, mas basicamente R$70. Esses R$70 na época equivalia a $79. Em 2000, o salário é 151, equivalia a $87. Já teve uma puta perda de poder de compra aqui. 2012. Então, foi para $332, tá? Então, eu considero ainda que foi um câmbio bacana na época ali, que teve uma época boa no Brasil. A gente teve um ganho favorável com o ciclo das commodities. Ali foi um pouquinho depois do ciclo das commodities, né? 2025 aí, o que a gente está hoje, um salário mínimo equivale a $280. Então, em poder de compra perante ao dólar, comparado com 2012, a gente perdeu o poder de compra. E isso interfere muito. Então você vai no mercado, muita coisa cotada em dólar, o trigo é cotado em dólar, o milho, o soja muito utilizado, soja e milho, muito utilizado para ração animal, então isso interfere no preço da carne, então tudo isso vai interferir na tua cesta de consumo. Galera, entenda, a inflação, cada um tem a sua inflação, que é do seu consumo. É a cesta do seu consumo, nada mais é, vamos colocar assim, você consome 10 produtos, né, seja arroz, feijão, enfim, no dia a dia, vamos dizer que você só consome esses 10 produtos. E aí você vai fazer uma inflação perante a esses produtos que você consome. Então, se você consome esses produtos aqui essa semana, por exemplo, você comprou tudo o que você tinha que comprar por R$100. Semana que vem, tá 110. Então, você teve um aumento da sua inflação pessoal, entendeu? Porque o IPCA, que é o índice inflacionário mais utilizado no Brasil hoje, ele é uma cesta que pega várias famílias, várias faixas de renda, várias faixas de consumo, e cada um tem uma inflação implícita. Aquela que está pelo governo colocada lá não é realmente o que você tem lá. Por exemplo, você consome muito café. A tua inflação, eu estou comentando café porque aumentou muito o preço, tá de sacanagem o preço do café. Mas aquela pessoa que consome muito café comparada a uma pessoa que não toma café, você concorda comigo que a inflação dessa pessoa, o custo dela para adquirir esse produto tá muito... Ela teve que trabalhar mais, teve que dispor de mais recursos para adquirir esse produto?
Então, você vai tendo uma noção como isso vai te interferir no dia a dia, beleza? Então, você vê que perante no mercado internacional, que é o dólar mercado, é a moeda principal hoje, a gente está perdendo nosso poder de compra. E veja só esse gráfico, que traz lá desde o início do plano real até 31/12, para você ver o poder de compra perante o dólar de R$100. Então, R$100 equivalia lá $100, e hoje R$100 equivale a $16. Se você fazer a conversão ali, fica um câmbio 6,25, que não comentei, que é o câmbio comercial, tá? O câmbio turismo comercial tem uma diferencinha ali de 15, 20 centavos ali, mas você vê que estava bem depreciada a nossa moeda. E onde a gente sente mais isso é aqui, ó, no mercado. Todo mundo tem que comer todo dia, ponto, acabou. Então, a gente sente muito isso aqui quando é no mercado. Principalmente quem sente aqui são as famílias de baixa renda. Por quê? Famílias de baixa renda gastam boa parte do recurso, do salário que tem, com alimentação. Então, qualquer aumento de preço aqui atinge diretamente essa parte da população. Eu trouxe aqui para a gente tentar ilustrar melhor para vocês essa questão. Eu não consegui achar uns folders antigos para pegar comparação. Eu queria pegar folders com vários produtos iguais. Mas eu estava comentando o café. Olha aqui só o café. Em 2000, meio quilo de café custava R$2,59. Hoje ali tá em 36,99, 37 pila. Caro pra caramba, aumentou mais de 1000% o preço desse produto. E eu vou até combinar também que esse folder aí de 2025 tem coisa que eu achei barato. Comenta aqui nos comentários qual que tá o preço da picanha na tua região que o nosso presidente prometeu pra nós. Coloca aqui qual que tá o preço do quilo da picanha pra gente comparar para ver quanto que tá aí a picanha no país. Aí você me pergunta, Alisson, o que tá acontecendo que a gente tá perdendo esse poder de compra, que nosso dinheiro tá rendendo menos, a gente brinca que o real não vale mais nada. São alguns desses fatores, eu trouxe aqui os principais pra gente debater um pouquinho, que é os custos invisíveis. Então aqui no Brasil a gente tem um custo invisível que eu comento em dois sentidos. O primeiro é aquele negócio, a gente paga imposto para ter saúde, educação, segurança. Aí você paga imposto para ter tudo isso. Aí você chega e não tem tudo isso. Você tem que ter um plano de saúde, você tem que pagar uma segurança particular ali, um alarme, um sistema de monitoramento. Ali os condomínios pagam um valor absurdo aí, se você for contar, para a segurança. Você tem que pagar educação, pagar uma faculdade, pagar uma escola particular para ter uma qualidade de ensino. Então esse é um custo duplicado que a gente fala, a gente tem um custo invisível que a gente não vê no dia a dia, não percebe, mas a gente tem, beleza? Outra questão que eu falo aqui que é o fenômeno do estádio de futebol, que eu explico. O que eu mais vejo isso acontecer é no setor de educação, que é o segundo fenômeno que eu vou comentar aqui. Funciona da seguinte forma: a gente tá no estádio de futebol, tem as fileiras, certinho, e o cara da primeira fileira, ele pode assistir o jogo sentado se ele quiser, mas por N motivos o cara vai lá e levanta. Ele levanta, o que acontece? O cara que tá atrás dele não consegue mais assistir o jogo. Consequentemente, o cara da segunda fileira vai ter que levantar também para assistir o jogo. Aí, o que acontece? O cara da terceira fileira vai ter que levantar também, da quarta, da quinta e assim sucessivamente. Quando você vê, tá o estádio inteiro de pé. Aí você pergunta pra um cara aleatório, por que você levantou? Por que você aumentou? Não sei, porque o meu vizinho aqui da frente, do lado que aumentou, também aumentei. Então, o que eu comentei do setor de educação é que, de repente, vamos supor que a inflação foi de 6%. Aí o pessoal dá um reajuste de 10% na mensalidade, sem motivo nenhum, aumentou mais do que devia. Então, isso que eu falo que é o fenômeno do estádio de futebol. Às vezes o pessoal aumenta os preços sem saber o porquê e se podia aumentar, se deveria aumentar. Aumenta por aumentar mesmo, porque é um costume, virou cultural isso no Brasil, né? Isso também implica também no aumento de custo da nossa vida aí, beleza? Inflação crônica. Entenda, inflação, eu vou explicar, eu vou trazer um material ali mais pra frente somente sobre esse tema, mas inflação é causa do governo, é causado pelo governo, é o aumento de preço por aumento de gastos. Eu vou deixar só breve aqui, porque eu quero explicar um pouquinho mais lá na frente. Sobre a desvalorização do real. De repente você, um estrangeiro, tem muita grana, ele está procurando um lugar para investir, está investindo no Brasil, por exemplo. O cara vê toda a situação, ou de repente aqui acontece muito da insegurança jurídica. Do nada muda a interpretação de uma lei, muda a legislação, ele toma ferro. Cara, ele vai cair fora. E nisso ajuda também a desvalorizar nosso câmbio, porque está tirando o recurso daqui e está jogando lá para fora. Então tem a variação cambial, a taxa cambial ali também interfere nesse sentido também, né? O aumento de impostos. O aumento de impostos interfere na questão de consumo. Então, por exemplo, o governo taxa mais o combustível. Vai aumentar o preço do combustível, porque o comerciante ele não vai segurar esse custo, ele não tem como segurar esse custo. Ele vai repassar para o consumidor. Aí aumenta o produto, aumenta a inflação, vai aumentando a inflação na cadeia e tudo mais, ou inclusive até pode desincentivar a cadeia, tá bom? Eu trouxe aqui também que eu falo que aqui no Brasil tem muito imposto por dentro,
que é um imposto que a gente não vê realmente como é que ele de fato deveria ser calculado. Eu vou colocar aqui, vamos colocar aqui, eu trouxe esse aqui do impostômetro, vamos colocar o chopp, vamos arredondar, ele está aqui 44%, mas para facilitar o cálculo, vamos arredondar para 50%. Então vamos supor que você compra um chopp por R$14. R$14 um choppzinho aí. Beleza. R$14, 50% é imposto. Então 7 pila é imposto e 7 pila é o custo para produzir o produto. Você concorda comigo que se o custo do produto é 7 e embute mais 7, o imposto devido não é 50%, mas sim 100%? Esse imposto por dentro a gente acha que é 50%, ele é 50% do custo para o consumidor. Só que, de fato, ele está agregando 100% do valor do produto. Então, no Brasil, a gente tem muito produto aqui, na base de consumo principalmente, que tem esse tipo de tributação aqui que é muito nítido. O pessoal vê muito isso em questão daqueles produtos do pecado que é falado, né? Produtos com álcool, tabaco, enfim, essa parte aí que vê muito esse tributo aí. Agora eu tô pisando no calo, tô colocando aqui o tema que a gente quer cercar nesse vídeo, por que você está perdendo o poder de compra no dia a dia. Por causa desse cara aqui, inflação. Isso e por que é causada a inflação? A inflação nada mais é que aumento de oferta monetária. Vou traduzir para vocês. O governo, ele gasta, vamos supor, R$1.000. Só que ele arrecada 900. Ele está gastando mais do que arrecada. Como é que ele vai fechar as contas, vai pagar essa conta? Ele vai imprimir mais dinheiro. Então, quando aumenta a base monetária, a quantidade de dinheiro em circulação, e mantém a quantidade de produtos, você tem que aumentar os valores o preço dos produtos para equalizar essa régua. Vocês entenderam? Então, também a gente consegue tirar uma lógica do sentido que, se o governo quer aumentar gasto, ele tem que aumentar a receita. E tributação, tem uma régua de tributação, se quiser, eu trago um outro vídeo só sobre esse tema, que tem uma curva que mostra que o governo ele tem até uma X porcentagem de tributar para ser de forma favorável tanto para o comércio como para o governo de forma de arrecadação. Então, se ele aumenta muito a tributação, ele desincentiva os setores e diminui a arrecadação. Então, tem uma régua de equilíbrio para mostrar, normalmente 33%, eu já vou chutando para vocês, né, que o pessoal coloca. Eu posso trazer, comenta aqui se vocês querem um vídeo desse que eu trago para vocês verem. Mas o governo ele pode estressar com tributação um setor até X ponto. A partir daquele ponto, quanto mais tributo que ele coloca, mais desincentivo ele causa no setor, menos arrecadação acontece. Então, se tem um aumento do PIB, que é um aumento da atividade econômica, então, consequentemente, as empresas estão faturando mais, estão tendo mais receitas, estão tendo mais lucro, quem que ganha junto com isso? É o governo, porque o governo ganha com tributo. Então, se a empresa fatura mais, o governo vai ganhar mais junto também, porque aumenta a contribuição dessas empresas. Então, o governo pode aumentar despesa se ele vir junto com o aumento do PIB, beleza? Entenderam esse ponto aqui? Só que no Brasil a gente não vê isso acontecer, né? O que o governo está tentando fazer? Ele está tentando aumentar o PIB, estressando o PIB de forma irracional, está imprimindo dinheiro, por isso que a taxa de juros está nesse valor, o Selic está em 15 pontos, porque ele está tentando controlar a inflação pela taxa de juros, que é reduzir a atividade econômica para tentar controlar o preço. O governo está imprimindo dinheiro para tentar pagar a conta. Então, se ele imprime dinheiro, ele está incentivando o comércio. E a taxa Selic está indo contra isso. Então veja como ele tá desequilibrando essa balança. Então tá virando uma cagada. Ele tá fazendo uma cagada em cima de cagada. E o que ele tá fazendo? Lembra da curva que eu tava te falando de tributação, que tem até um ponto para ir? Então, o governo já passou desse ponto de estressar as empresas. Então, ele tá em um ponto que, se ele começa a tributar mais, ele começa a desincentivar os setores. E, galera, é aquele negócio, e tabelar preço. É puta cagada tabelar preço. Por quê? Cara, de repente você não tem uma empresa, mas você tem que entender o seguinte. Se você produz papel, tá? O papel custa lá R$10, você custa para produzir 8. Aí o governo vai lá e te enche o toba de tributo. Aí o teu custo de produção vai para 10, que é o preço de venda. Aí você vai aumentar teu preço de venda para ter uma margem. E o governo fala, não, agora você não pode, você tem que manter teu preço em 10. Aí você não ganha dinheiro para produzir. Você vai produzir? Fala para mim se vai produzir. Você não vai produzir, você vai ficar parado, vai ficar na tua. Você não vai nem mexer para não se incomodar. Então, tem que entender toda essa parte aí. O tabelamento de preço eles tentam há anos, não só o Brasil, o mundo inteiro, tá? A gente vê cagada em tudo que é canto, mas isso não funciona, beleza? Então entenda que aumento de preço
tá? Só para reforçar que é o último ponto ali que eu vi agora, que a culpa é do Estado, não do comerciante. Hoje está mais fácil, coloquei esse botão na imagem para entender, né, que hoje está mais fácil de imprimir dinheiro. Não precisa lá mandar a fábrica lá imprimir papel moeda. É só pegar, clicar um botão e fez dinheiro digital e distribui essa bagaça pro povo aí. Então, entenda que o aumento de oferta monetária é a causa do aumento de preços, que é a inflação, beleza? Aí você fala para mim, Alisson, beleza, entendi tudo, entendi o que é inflação, por que acontece o aumento de inflação, por que os produtos aumentam de preço, eu entendi que estou perdendo o poder de compra perante ao dólar, eu entendi tudo, que a gente também depende do dólar para algumas cestas de consumo, mas o que eu faço para me proteger de tudo isso aí? Vamos lá. Primeiro, galera, imóveis. Tem muita gente que fica falando abobrinha aí, mas entenda, cara, imóveis é um baita investimento, como qualquer outro. Tem tanta porcaria de imóvel que não tem coisa boa. Você tem que saber escolher e saber investir no setor. O próprio imóvel, ele corrige no valor do bem, ele segura o seu poder de compra, ele reajusta o poder de compra do valor investido nele. Então, além de você, dependendo do imóvel, até acima da inflação, beleza? Mas o imóvel mantém seu poder de compra e, além disso, te gera renda. Tudo bem que a gente tem que considerar vários fatores, tem condomínio, taxa de lixo, IPTU, tem imobiliária, tem vários custos envolvidos, como qualquer outro investimento, tem também os seus custos. Mas entenda que o imóvel ele tem um mecanismo de manter o poder de compra do valor investido, e além disso ele pode manter uma renda. Lógico que a gente tem que estudar qual é o objetivo do imóvel, se para você morar e tudo mais. Eu já não é o tema do vídeo aqui, mas eu gosto até de comentar que, cara, eu sou a favor de você comprar um imóvel para morar, tá? Fica essa balela aí que o pessoal fica falando que tem que alugar, e daí quando você vê, os bacanão vão lá, compra imóvel com o teu dinheiro que você deu comprando coisa deles, e você fica chupando o dedo. Mas entenda que o imóvel protege seu poder de compra sim, beleza? Outro investimento aqui, que também vai proteger você da inflação, que vai manter seu poder de compra, inclusive pode até ganhar um pouquinho mais, cara, já vi gente ganhando 100% em cima desse produto. Reforço que não é recomendação de investimento aqui, beleza? Mas veja aqui no Tesouro Direto. Eu trouxe a faixa aqui que mostra sobre IPCA+. O IPCA, para quem não sabe, é o índice inflacionário mais usado. O índice inflacionário tem vários. INCC, IGPM, IPCA, tem vários índices inflacionários. O IPCA é a cesta mais utilizada, é o arrozinho com feijão. Você vê aqui. Você investindo em título público. O que são esses títulos aqui, Alisson? São dívidas do governo federal. Então você está emprestando dinheiro para o governo federal, beleza? Então você está emprestando dinheiro para eles a que taxa? IPCA, que é a inflação, mais 7,44. Ou ali 6,95, 7,01. Cara, que loucura. Eu vou trazer um vídeo aqui só sobre Tesouro Direto para vocês entenderem. Mas em resumo, quem investe em título, reforça que não é uma recomendação de investimento, mas quem investe em título que paga IPCA mais 6 para cima disso, dificilmente você vai perder dinheiro. Só se você fazer muita cagada, ou ser muito tolo, ou der muito azar, tá? Então, se você fizer muita cagada, você vai perder dinheiro, beleza? Eu quero frisar isso para vocês, mas isso vai manter seu poder de compra. E o risco desse título, o risco Brasil, que eu falei que você está investindo no governo, emprestando dinheiro para o governo federal, se você acredita que o governo federal, que o Brasil vai quebrar, então não invista. Eu não tenho essa opinião, eu acho que o governo não vai quebrar, pelo contrário, a gente está muito mais controlado na questão econômica que lá na década de 90, mas é um investimento aí que vai proteger teu poder de compra, beleza? Outra também que protege o poder de compra, que eu quis trazer mais exemplos aqui, eu já falei um pouco sobre essa empresa, é a Taesa. Galera, entenda, eu trouxe ela só pra gente ilustrar que é a empresa aqui, como é que o gráfico dela traz, mas entendo que a empresa ela tem o poder de repassar isso, ela tem o poder de repassar a inflação para o consumidor. Então, ela vai repassar isso e vai embutir isso no preço, a ação vai subir mais que a inflação, normalmente sobe mais que a inflação, porque a empresa sempre tenta ganhar, porque o objetivo da empresa é ter lucro. Então, a empresa sempre vai tentar reajustar mais que a inflação, vai tentar melhorar o ROIC e tudo mais, enfim. Então, a empresa vai conseguir reajustar a inflação, tanto no preço como no dividendo, dependendo da empresa, obviamente, né? Se for de crescimento, se for uma empresa mais madura, do setor que está inserido, enfim, tem várias modalidades aí. Mas a empresa também tem o poder de proteger o seu recurso da inflação. Eu trouxe esse conteúdo para vocês aqui, espero ter ajudado, espero ter esclarecido para vocês. Comenta aqui nos comentários se vocês gostaram do vídeo, o que vocês querem que eu comente para vocês, que eu ensino para vocês. Deixa o teu joinha, se inscreva no nosso canal, tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!